Estamos de volta com o nosso quadro A Bíblia Responde. É um prazer muito grande tê-los na nossa companhia. A pergunta de hoje, ela vem de uma amiga lá do Rio de Janeiro, a nossa amiga Jeane. Vamos acompanhar a pergunta dela. Bem, está aí no seu monitor a pergunta da nossa amiga. Quem criou Deus? De onde ele veio? É a pergunta da Jeane. Uma pergunta muito interessante, né? Uma pergunta que eu acredito que muitos de nós alguma vez já fez, se não para alguém, pelo menos para si mesmo. Para responder essa pergunta, eu gostaria de ler com você. Eu vou colocar aqui no seu monitor para que você possa acompanhar comigo. Queria que você abrisse sua Bíblia no Salmo 90, versículo 1 e 2. Vamos ver o que a Bíblia nos fala a respeito da pergunta da Jeane. Quem criou Deus? De onde ele veio? O Salmo 90 diz assim: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. O salmista Davi, ele fala sobre a eternidade de Deus. Então Deus não tem começo, Deus não tem meio, Deus não tem fim. Deus é o mesmo, de eternidade a eternidade. Se alguém tivesse criado Deus, Deus não seria o Criador, mas sim uma criatura. Quando nós falamos que Deus é o Criador, é que tudo partiu dele. Tudo nasceu dele, tudo veio dele. Ele sempre foi, é e será sempre. Não há um começo, não há um fim. É de eternidade em eternidade. Claro, para a nossa mente humana, que aprendemos que tudo tem uma origem, tudo tem um porquê, tudo tem uma razão, não é? Tudo tem um significado, é muito complicado compreender a eternidade de Deus. Mas Deus é eterno, de eternidade em eternidade. É como querer compreender o tamanho de Deus, não é? A Bíblia diz que o céu, que para nós é alguma coisa assim gigantesca, o céu é o trono de Deus. E o nosso mundo e a terra, a Bíblia diz, o estrado dos seus pés. É onde Deus descansa os seus pés. Como compreender o tamanho, a grandeza de Deus? Eu quero ler uma outra passagem para nós terminarmos, se você me permite, que fala sobre a grandeza de Deus também. Queria que você abrisse sua Bíblia nessa passagem que vai aparecer também aí no seu monitor. Olha lá, Isaías, fica depois do livro de Salmos, né? Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Depois nós temos o livro do profeta Isaías, capítulo 40. Eu quero ler com você a partir do versículo 12. E o título dessa passagem que eu vou ler é justamente a majestade do Senhor. Acompanhem comigo. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Olha aí a pergunta. Como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho
para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem compararei a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Minha amiga Giane e todos aqueles que acompanham também o nosso quadro, a quem nós vamos comparar a Deus? Quem o ensinou? Quem lhe deu sabedoria? Quem lhe deu conselho? Ninguém. Ele é Deus. Ele é o princípio de todas as coisas. Ele, aqui ó, na concha da palma da mão, ele mediu todas as águas. Imagine você colocar um pouco d'água aqui na sua mão e saber que todas estas águas são os oceanos, os mares, as águas potáveis. Todas as águas Deus mede na concha da palma da sua mão. Qual o tamanho desse Deus? Não há como mensurar, não há como medir a grandiosidade, a majestade, a grandeza do nosso Deus. E apesar de toda a sua grandeza, Deus nos ama, Deus nos ouve, Deus nos quer bem. Nós não podemos dizer, ele veio daqui, veio de lá, ou quem criou, porque dele nasce todas as coisas. Ele é de eternidade em eternidade. Ele é o Deus Criador. Tá certo? Espero que a nossa resposta bíblica, tenha trazido um pouco mais de paz para o coração da Giane. Por quê? Não há como compreender Deus. Ele é Deus. Ele é o Criador. Tá bom? Amiga e amiga, se você tem uma pergunta, a Bíblia Sagrada tem uma resposta. É o nosso quadro A Bíblia Responde. Até o nosso próximo encontro. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço e até lá.